Vamos lá então? Vamos começar? Senão daqui a pouco está dando aí 6 horas da tarde. E a gente só fez comer, né? Então vamos lá, pessoal. A gente precisa terminar ainda essa parte da angústia que ela está falando. A gente precisa sair da nossa angústia aqui agora, né? E ela vai propor algumas soluções, ela vai propor a saída justamente para a angústia, como a gente evitar e como superar. Mas antes, porém, nós vamos entender um pouquinho mais, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? A angústia como efeito de frustração é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-se de tristeza injustificável, que termina às vezes como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Então às vezes a pessoa não fala assim, eu quero morrer, ela fala assim, eu quero sumir, vontade de sumir, vontade que o mundo acabe em barranco, aquela história, né, que a gente às vezes repete. É isso aqui, né? É sinal que nós estamos tendo uma relação com a vida um pouco problemática. E aí eu reclamo da vida, eu fico fermentando essas reclamações, amargura, que só faz por me envenenar. Aí a pessoa diria assim, Alexandre, mas eu não tenho nem o direito de reclamar mais, né? Tem, nós temos direito de fazer um monte de coisa. Mas a questão é assim, se eu quero e se eu posso ter uma vida melhor e mais saudável, por que eu vou ficar me permitindo reclamar? O André Luiz a gente sabe, né? No livro Nosso Lar, quando perguntaram para ele, quando o Clarencio chegou para ele e falou assim, e aí, meu filho, melhorzinho? Pronto, né? Acabou, né? O André Luiz conversou, meu sofrimento, ninguém está sofrendo tanto como eu, estou longe da minha família, estou sentindo dores. Aí foi, o Clarencio sentou, falei, esse negócio vai demorar, né? E o Clarencio ficou ali ouvindo, e daqui a pouco ele já estava chorando, porque a gente vai assim, a gente começa reclamando, aí vai tomando corpo aquela emoção, e a hora que vê a gente está aos prantos, né? E nós mesmos que criamos essa situação. Aí a hora que ele silenciou, cansou de falar, de chorar, aí o Clarencio falou assim, você acabou? Você acabou, né? Perguntou assim, olha, você não quer a cura espiritual? Então aprenda a falar menos de si. Né? Aprenda a falar menos de si, né? E de ver nas situações da vida, deixe de ver nos desafios existenciais pressões esmagadoras, porque na verdade são situações para o nosso desenvolvimento. Não é para a gente sofrer, para a gente se amargurar, é para a gente aprender. Então as dificuldades são desafios que nos fazem crescer. Você quer melhorar? Então fale menos de si. E não fique achando que a vida é uma tortura, que você é o maior sofredor, porque não é realidade, né? Isso é a nossa ótica distorcida, desfocada. A Irene Cruz, de Taubaté, São Paulo, ela está perguntando, e quando você tem essa vontade de sumir devido ao cansaço das dores diárias? Depende de que dor, né? É lógico que tem dores acerbas, sofrimentos acerbos que a gente passa, e tem inclusive a situação da angústia que não é cultivada. Aqui, veja bem, ela está falando do caso da angústia cultivada, tá? Que é aquela que nós vamos cultivando a tristeza, que nós mesmos vamos, né, produzindo esse estado. Tem situações angustiantes que nós não produzimos hoje,
No passado até nós criamos as causas disso, né? Mas no presente você não estava cultivando tristeza, você não estava positivo e tal, mas teve uma perda muito grande. Sofreu um problema terrível, que a hora que você viu, você estava numa situação que produzia angústia, uma situação angustiante. Então aí é diferente daqui, tá? Não é o caso da angústia cultivada. Tá? Então tem que ver que tipo de dores são essas. Fala, Sandra. Ela disse que as dores dela são da fibromialgia. Então, tem situações, né, que o próprio corpo, né, às vezes uma doença específica que produz. Mas aí a gente tem que observar qual é a nossa atitude mental. Porque mesmo as dores, elas podem ser atenuadas ou pioradas, né, intensificadas pela nossa atitude emocional. Né, acho que eu já falei para vocês, eu não lembro se eu não falei, vou falar de novo, daquela pesquisa que foi feita sobre a reação das pessoas à dor. Né, foi feita uma pesquisa, filmada inclusive, 2 grupos, né, separados, deram instruções diferentes para esses 2 grupos. Um grupo, eles falaram assim, olha, vocês vão receber um choque, né? Vocês vão receber um choque, quando doer, você avisa. A pessoa já está pensando, vixe, o negócio vai doer, né? Então o pessoal já ficou esperando que doesse, tá? E o outro grupo fala assim, você vai receber um choque não, você vai sentir uma leve sensação, quando você sentir, você avisa a pessoa que vai estar com você controlando o aparelhinho ali, né? Muito interessante, o primeiro grupo, eu vi as imagens de vídeo assim, e a mesma intensidade era dada para um grupo e para o outro, né? O primeiro grupo que recebeu aquela informação de que ia doer, que a hora que doesse era para avisar e tal, quando sentia aquele choquezinho que era muito pequeno, uma coisa muito simples, nossa senhora, a pessoa pulava da cadeira, gritava, chorava, esperneava. Impressionante a reação emocional à dor. E não dá para falar que a pessoa não está sentindo, porque efetivamente ela pode sentir mesmo. Né? A dor tem muito de conteúdo. Nossa, isso é efeitos físicos, viu? Estamos falando aqui coisas da espiritualidade. São os raps, famosos raps, né? Então, a dor tem muito de conteúdo emocional, tá? Nós podemos atenuar ou agravar sintomas e sensações através da nossa atitude emocional, tá? Então, no caso da fibromialgia, depende. Eu estou com essa situação, essa é a minha realidade, mas como eu faço para atenuar essa realidade? Pensamento positivo, visualização terapêutica, né? Autossugestão. A hipnose, por exemplo, ela é utilizada em determinados hospitais com pacientes terminais, com câncer, para ajudar na diminuição da dor. O efeito sugestivo, a PNL, a programação neurolinguística, é muito utilizada para a diminuição da dor. Né? Você instala um botão na pessoa, instala um botão na pessoa, isso tem um procedimento, né, técnico. Você instala um botão na pessoa e fala assim, quando doer, você aperta aqui que vai diminuindo a dor, você vai controlando a dor. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Já, né? Quem já leu alguma coisa, você instala um botão em alguma parte do corpo. Você tem um botão aqui. Então, quando doer muito, você aperta aqui, diminui a intensidade da dor. Bom, né? Então tem muito de conteúdo emocional a questão da dor, né? Voltando aqui. Pessoa busca a morte, às vezes de uma forma indireta, fica se auto-sabotando, fica cultivando tristezas, diminui a imunologia, a resistência imunológica. Daqui a pouco a pessoa está mesmo adoecendo gravemente. De tanto cultivar melancolia, de tanto cultivar tristeza, desânimo, está adoecendo. Tá?
Normalmente, nos casos de angústia cultivada, tá? Porque é diferente daquela situação que nós já falamos, que não dependia da gente. Nos casos de angústia cultivada estão em jogo os mecanismos masoquistas. O que é o masoquismo? É quando a gente sente prazer na dor, né? Tem um sádico e tem um masoquista. Geralmente estão juntos. O sádico e o masoquista, né? Porque o sádico sente prazer em provocar dor e o masoquista sente prazer em sentir dor, tá? Então, entram em jogo os mecanismos masoquistas. Nós somos masoquistas? Quem é masoquista? Levanta a mão. Não é? Difícil, né? Nós somos meio masoquistas, pouquinho masoquistas. É fácil a gente detectar isso. Você encontra um amigo lá. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá. Mais ou menos, eu fiz um negócio, uma intervenção na perna, porque deu um negócio aqui e tal. Aí, rapaz, eu sabe que eu tive que fazer um negócio. Aí começa aquela disputa para ver quem tem mais coisa, né? Olha, eu fiz na perna e fiz no braço também. Aí o cara, mas eu fiz na perna, no braço e na cabeça, né? E aí vai, você já sabe como é que é isso, né? E a gente quer ser melhor do que a pessoa até na dor. Eu sofro mais do que você. Até nisso a gente quer ganhar da pessoa, né? Aquela disputa de sofrimento, né? Que alegra. Depois o cara chega em casa e fala, amor, eu encontrei fulano, e ele falou que estava sentindo assim, e eu falei, eu tenho muito mais que ele. Olha que alegria, não é? Olha o prazer que a pessoa sente de falar isso, de compartilhar, não é? Não é uma alegria? Gostoso, né? Então, é isso, esse prazer na dor aí. Nós somos todos um pouco masoquistas, né? Então, facultando o prazer pela dor, intentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos. Por que inverter a ordem? Porque normalmente nós sentimos prazer nas coisas boas. Isso é o normal do nosso psiquismo, né? Sentir prazer com as coisas que estão positivas, com a saúde, com o bem-estar, né? Agora, quando a gente começa a sentir prazer no sofrimento e fica reclamando, está se comprazendo com a dor, a gente está invertendo a ordem dos fenômenos psicológicos, mantendo o estado perturbador, que no paciente assume características de normalidade. Como que a gente sente isso também? Quando a pessoa pede ajuda, e aí você oferece, olha, então vamos lá, vamos começar a melhorar isso aí. Você já tentou fazer tal coisa? Não, tal coisa não funciona, não dá certo. Tá, e outra coisa, já experimentou ler? Não, eu sinto dificuldade para ler, me dá tontura. Né? Me dá tontura, né, Salsicha? E aí, então tá, vamos fazer um relaxamento? Não, eu não consigo fechar o olho que... Aí você vai propondo saídas, alternativas, possibilidades de melhora, e nada funciona, nada serve, nada ela acredita, nada... Aí o que a gente vai fazer? Porque o objetivo da pessoa não é se curar. O objetivo não é melhorar. O objetivo é reclamar, é chamar atenção, né? Então, na verdade, só quando a pessoa realmente se cansou de sofrer e quando o real objetivo da busca é a melhora, a cura, é que ela realmente se move nesse sentido. Enquanto ela não está madura para isso, ela fica se escondendo através dessa atitude masoquista de manutenção do sofrimento. Não vai sair da dificuldade enquanto não perceber isso, tá? Para ela está normal, né? Aí você vai ajudar, a pessoa está triste, né? Aí vai todo mundo, oi, o que você tem? O que você tem? O que aconteceu com você, né? Aí todo mundo fica em volta da pessoa, não, eu estou bem, né? Não, vem cá com a gente, não, me deixa, eu estou bem. Está todo mundo vendo que está mal, não quer sair dessa atitude, né? E recusa. Quando você oferece sair disso, ela recusa. Porque
Se ela aceitar, ela perde a muleta sobre a qual ela está se apoiando. Não é assim? Estou me apoiando na reclamação, chamo a atenção das pessoas. Tá, as pessoas me visitam em casa, é uma festa só, né? E aí, de repente, eu melhoro, acaba tudo isso. Não é? Como é que eu vou chamar a atenção das pessoas agora? A gente pode se relacionar como pessoas saudáveis, ajudando uns aos outros, amando, servindo, colaborando, se alegrando, dando risada. Não precisa ser através do sofrimento. Eu não preciso querer ter amigos por causa da minha dor, né? Ou receber visitas em casa por causa do meu sofrimento. Não precisa ser assim. O recurso para a superação dos estados de angústia, finalmente, né? Quando não tem um fator psicótico. Quando não tem um fator psicótico. Por quê? Quando não é um caso grave, já que a pessoa está se alienando da realidade, ela já está rompendo com a realidade, é um caso que tem uma deterioração muito grande, tá? Um problema muito mais complexo, que isso que ela vai falar não vai resolver nesse caso. Vai precisar de medicação, tratamentos mais profundos, é diferente. Quando não tem o fator psicótico, não é? O recurso para a superação do estado de angústia é a conquista da autoconfiança. Primeiro ponto, a autoconfiança. Como é que eu saio da angústia? A conquista da autoconfiança. Né? Onde é que nós vamos conseguir a autoconfiança? Onde é que a gente compra? Onde é que a gente adquire a autoconfiança? Né? É aquela situação que a gente falava da segurança. Exercício, conhecimento, aplicação, acertos, erros, tá? Tornarmos a levantar quantas vezes precisarmos para nos testar a nós mesmos. A criança, por exemplo, que não se testou na infância, os seus potenciais, os seus limites, porque a mãe sempre estava ali. Não, meu filho, isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso. Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer. Eu consigo. Eu sou a mãe toda poderosa. Ou o pai, tá? Deixa que eu faço. Às vezes a mãe ansiosa, né, controladora, que gosta de super proteger os filhos. O que acontece com a criança? Cresce insegura. Porque ela não se testou. Ela não testou fisicamente, ela não se testou emocionalmente. Ela não se testou em termos de relacionamento, de enfrentamento. Então não adquire confiança, que seria o resultado final desse longo processo de testar, né, as nossas possibilidades. Tá? Rosana, você levantou a mão aí? Não? Estava coçando a cabeça. Então, a autoconfiança, não é? Desenvolvimento, treinamento. Pessoal, isso aqui que a gente está fazendo hoje, se fosse alguns anos atrás, eu jamais faria isso aqui. Jamais. Eu era daqueles que falava que ia ter encontro de jovens, não sei o que. Ai, minha Nossa Senhora, eu estou fora. Encontrar com os jovens, aquele monte de gente lá falando e dando risada. Ixi, eu não quero nada disso, não. Eu era muito tímido. Né? Eu era muito tímido. Tinha dificuldade de me expressar. Mocidade espírita me ajudou muito. Né? Os primeiros estudos em grupo, atividade em grupo ajuda muito. Estudo em grupo, a gente vai se soltando, tal. Né? Tinha muita dificuldade de fazer palestra. Ainda tenho, mas ela é muito pior. Né? Quantas vezes eu já falei para minha esposa, nunca mais eu faço palestra na minha vida. Eu não sei como é que vocês aguentam me ouvir falar. Às vezes nem eu aguento, sabia? Às vezes eu me pergunto, como é que aquele pessoal aguenta ficar me ouvindo? É um enigma para mim. Mas aí, pessoal, fiquei 10 anos fazendo programa de rádio. E era muito mais fácil do que fazer palestra. Por quê? Porque era só eu e o cara da mesa do som. Só tinha uma pessoa me olhando ali.
né? Não importava que tinha 500 ou 1000, sei lá quantas, ouvindo. Era só uma que estava na minha frente ali, né? Mas foram 10 anos. Depois, mais 7 anos aí em estudos na internet, que era difícil também. É difícil o estudo na internet. Então isso, só para as pessoas não terem uma falsa ideia de que confiança, segurança, isso tudo a gente adquire da noite para o dia. Não é. Eu tive que vencer imensos obstáculos. Hoje, graças a Deus, Deus seja louvado. Hoje é um prazer, pessoal. Hoje é um prazer estar aqui na frente de vocês. Olha, uma das coisas que eu mais agradeço na minha vida é ter chegado nesse ponto de estar com vocês e olhar para a carinha de vocês e sorrir com vocês, porque eu fazia palestra, né? Tremendo, assim, ó, né? E era muito difícil, tá? Hoje eu me divirto, hoje é gostoso estar aqui, tá? Então, mas isso é um caminho que a gente vai desenvolvendo. Fala, Rosana. A Catiúcia Pereira Hecker, de Nova York, ela está perguntando: então podemos dizer que a autoconfiança vem com o tempo e a experiência? Sim, sim. Com a maturidade, né? Com o autoconhecimento, com a vivência. Os adultos, as pessoas que vão amadurecendo, elas vão se tornando cada vez mais confiantes. Quando não vai acontecendo isso, é porque justamente algumas coisas não foram bem trabalhadas. Então, às vezes, a pessoa passa por algumas dificuldades, não soube superá-las e acaba enroscando em algumas partes nesse processo. Em algumas épocas da vida, aí começa a ter dificuldade para ir no supermercado fazer compra, para sair sozinho, para sair de casa, para ir na escola, né? Começa a desenvolver um pânico, Então, isso tudo acontece muito, né? Acontece. Por isso que deve buscar o tratamento, deve buscar o autoconhecimento, que também melhora. Não tem nada que não melhore, né? Então, isso que ela falou é verdade. É realmente, né, esse caminho de autoconfiança, de segurança interior que vai nos tornando aí mais harmônicos, né, conosco mesmo. Muito bem, então vamos lá. Continuando aqui. A conquista da confiança, tá? Tem 3 questões aqui. Conquista da confiança, primeira, delineamento de valores reais, tá? Porque, não sei se vocês se lembram, mas no começo, quando a gente começou a falar da angústia, a gente falou assim, ela falou que a insegurança, os valores equivocados, a busca dos valores equivocados, não é? Oi? A incapacidade, né? Que a pessoa se sentiu de alcançar, né, as metas dela e tal. E as dificuldades de se mover nesse sentido, no sentido de buscar a realização, né? Então aqui ela vai falar o contrário. Olha lá. A conquista da autoconfiança, delineamento de valores reais, tá? Nós reajustarmos o nosso querer. O que eu estou querendo? Eu tenho que alinhar o meu querer com o meu dever e com o meu poder. A gente tem que modular esses verbos: dever, querer, poder, tá? Se a gente, por exemplo, a gente quer muito e a gente pode pouco, a gente vai necessitar muito. Tá? Consequência natural. Você quer muito e pode pouco, você vai necessitar muito. Tá? Nós temos que alinhar esses verbos aí. O meu querer deve ser proporcional ao meu poder e deve estar alinhado ao meu senso de dever também, né? Eu vou precisar menos, né? Fala, Rosana. A Solange Gomes Carneiro, de Londrina, perguntou assim: e no caso de criança insegura que procura se fortalecer frente aos amigos com mau comportamento? Certo, a criança insegura que procura se fortalecer perante os amigos, se afirmar perante os amigos através de um comportamento, assumindo um comportamento negativo. Geralmente, o comportamento do grupo social, muito comum, né?
Às vezes usar droga, começar a fumar, né? Ou sair fazendo algum vandalismo por aí, adotando comportamentos que o grupo acaba adotando, né? Então, para essa criança, também é preciso haver uma conscientização com o tempo. Conversas, né? Orientações, que ela vá aprendendo. Infelizmente, os nossos currículos escolares não contemplam conhecimentos básicos de psicologia. A gente aprende um monte de coisa. Vai servir para quê? Eu não sei, né? Mas aquilo que mais serviria para a gente, para a vida inteira, a gente não aprende. A gente não aprende o que é autoestima, o que é complexo de inferioridade, o que é insegurança ou segurança, né? São coisas tão simples, às vezes, de você ensinar na linguagem da criança, de uma forma lúdica, explicando, fazendo dinâmicas de grupo. Não tem nas escolas, né? Infelizmente. Mas essas coisas nós podemos ir estudando e nós podemos passar isso devagarzinho para os nossos filhos. No Evangelho no Lar, por exemplo. Nós podemos ir instruindo eles nesse sentido, tá? Então, a Solange perguntou, né? O que fazer com a criança que está manifestando essa necessidade de autoafirmação perante os amigos, num comportamento equivocado, negativo? Vai precisar despertar a consciência, né? E os pais são os primeiros que poderão ajudar nesse sentido, tá? Nós temos 6 necessidades básicas para uma boa estruturação do ego. O ego, quando nós estamos na infância estruturando o ego, né? Nós vamos estruturando a razão, o contato com o mundo de fora, o ego, o contato com o mundo de fora. Nós temos 6 necessidades básicas. Sabe qual é? Quais são? Necessidade de ser identificado, necessidade de ser aceito, necessidade de ser amado, necessidade de ser admirado, necessidade de ser livre e necessidade de sermos úteis. Isso vale a pena anotar, hein? Eu até colocar, acabei esquecendo. Essas 6 necessidades básicas: ser identificado, aceito, amado, admirado, livre e útil. Vocês já gravaram, hein? Olha só. Então, toda vez que os estímulos escassearam, no sentido de eu me estruturar bem nessas necessidades básicas para o meu ego crescer de modo equilibrado, o meu ego vai inchar. Toda vez que escassear os estímulos para esse desenvolvimento, o meu ego incha. O self vai ficar pouco desenvolvido e o ego incha. Para quê? Para tentar conseguir aquilo que ele sente que não foi bem estruturado. Tá? Então eu posso passar a vida inteira tentando ser identificado pelas pessoas. Eu estou aqui, eu existo, né? Aí coloca uma melancia na cabeça, enfim. A gente cria um monte de formas para ser identificado no meio da multidão, no meio do grupo, no meio da família. Você imagina a época lá que tinha 15, 20 filhos lá. A mãe ia falar: ô Paulo, ô Manuel, até lembrar o nome do filho, né? Falei: mãe, fulano de tal, Gustavo. Você imagina a dificuldade que era ser identificado nessa época, né? Os mais velhos cuidavam dos mais novos e assim ia, né? Então, ser aceito. Quantas vezes as crianças ou jovens ou nós mesmos fazemos coisas às vezes absurdas para sermos aceitos. Temos medo de não sermos aceitos, não sermos amados, não nos admirarem, não é? Quantas vezes nós manifestamos ainda questões da infância associadas a essas necessidades, não é? Fala, Rossana. A Sueli Hecker, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está perguntando: tem angústia que serve de termômetro para as nossas ações. É certo pensar assim? Sim, quando nós estamos equivocados no nosso modo de pensar, como a gente disse no início.
A gente está traçando metas equivocadas. Quantas vezes eu já cheguei no grupo e falei, olha, vamos fazer assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Aí eu saía do grupo assim, nossa, estou me sentindo mal. Não estou bem. Por quê? Tá coisa assim. Estou sentindo uma coisa, né? Estou sentindo angustiado. Não fiquei bem depois daquilo que eu falei, depois daquela determinação, depois daquele objetivo. Não fiquei bem. Aí, já sei. Eu não processei bem aquele caminho que eu tomei. Aí eu já volto. Gente, muda tudo. Vamos fazer diferente. Pronto, já some. Muito provavelmente estava errado. Muito provavelmente a gente tem que seguir muito do que a gente sente, observar o nosso sentimento. Ele é um guia muito seguro. O Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, no livro Impermanência e Imortalidade, ele fala assim, da cardioenergética, que é uma ciência nova, a cardioenergética, que ele fala assim, que nós viciamos tanto o nosso pensamento, que muitas vezes ele não é o guia seguro para nós hoje. Nós viciamos de uma forma de pensar tão equivocada muitas vezes, criamos conflitos e tantos raciocínios desencontrados, que ele fala assim, olha, é preciso voltar da simplicidade do coração. Porque o coração, por incrível que pareça, ele se manteve mais isento dessas confusões, dessas complicações que a gente criou na nossa cultura. Então ele fala assim, que o coração sempre vai propor caminhos amorosos, né? Sempre terá propostas amorosas, se nós começarmos a ouvir o coração, saídas amorosas, né? Então é uma coisa legal, né? A gente ouvir o coração. Fala, Rosana. A Vitória Cunha, de Londres, ela está com um questionamento assim, acho que pessoal. Uma criança de quase 2 anos começa a ter um comportamento que achamos errado, talvez para chamar a atenção. Como lidar com ela? Ela chora quando digo não. Ela fica com profissionais durante a semana e com os pais no final da semana. Aí é difícil a gente opinar, né? Aí é muito, Vitória, você me desculpe, mas aí, para a gente opinar nisso aí, a gente teria que entrar no entendimento todo do caso, aí não dá para a gente opinar a respeito disso, tá? Eu vou ficar devendo aí. Mas vamos tratar de umas coisas um pouco mais amplas aí, senão dificulta, né? A gente corre o risco de falar bobagens aqui, dando, né, opiniões às vezes apressadas, tá? Então eu me abstenho de falar. Mas eu conheço a Vitória, sabe que vai compreender. Muito bem. Então, autoconfiança, delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los. Por quê? Podemos até ter autoconfiança, podemos ter valores reais e não ter vontade para correr atrás, né? Não ter boa vontade, esforço, determinação para buscar do que a gente precisa buscar, tá? Então aí também fica mais difícil, né? Ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente, né? Que não vai substituir essas 3 coisas. O profissional competente não é essas 3 situações ou um profissional, não vai substituir. Pode ajudar nessa busca, mas não substituir, tá? As ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências, recurso desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos e realizações humanas, tá? Então, uma outra questão, porque nós temos absorvido muito na nossa cultura aquela rotulagem fracassado ou bem-sucedido. A gente tem absorvido ultimamente, é preocupante isso, né? A gente tem absorvido esse pensamento americano, né? Dessa cultura do sucesso, do fracasso, e taxando as pessoas. A gente vê as crianças, aquele lá é fracassado. Gente, é uma bobagem isso, né? Bobagem porque não representa a realidade, tá? Um fracasso, uma experiência fracassada é uma experiência fracassada, mal sucedida.
mal sucedida. E aquilo se torna um sucesso, às vezes, se você altera um detalhe. Aquilo que não deu certo, você ajusta, pronto, já pode dar certo. Quantas pessoas assumem essa rotulagem de fracassados e realmente se tornam, porque pegam isso como algo impeditivo para a sua realização, não é? A pessoa se auto-rotula e acaba realmente paralisando-se, né? Então, essas experiências são recurso, desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos de realizações humanas, né? Haja visto lá o exemplo do Henry Ford, né? O Ford T, não é? Que foi aquele primeiro carro lá que fez sucesso e tal. Ford T, né? Vocês sabem que é depois de ter experimentado o A, o B, o C, o D, né? Imagina, né? Chegou no Ford T. Então, toda a história, as biografias estão aí demonstrando o valor da persistência, da continuidade, da perseverança, né? Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras funcionam como terapia libertadora da angústia. Exercício de autocontrole. Eu estou lá me entregando a tristezas, me entregando a lembranças do passado, melancolia, me entregando. Não preciso me entregar. Exercício de autocontrole. Fica aqui na realidade. Qual que é a realidade? Às vezes a realidade da pessoa está até muito boa. Se a pessoa olhar direito, ela vai ver que a realidade dela está muito boa até. Mas fica se entregando às impressões do passado. Porque no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu outro. E a vida está ali sorrindo para ela, esperando que ela tenha vida. Tem aquela frase, eu acho tão bonita aquela frase que fala assim: pedi todas as coisas para usufruir da vida. Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. Que é a verdade mais correta do que essa, né? Muitas vezes a gente pede um monte de coisa para usufruir da vida. E às vezes só está faltando vida dentro da gente para fruir de tudo que já está aí. Saúde, convivência, espiritualidade, trabalho, estudo, está tudo aí, né? Então, exercício de autocontrole, reflexões otimistas. Reflexões otimistas. Toda vez que a gente se pegar pensando negativo, tem que mudar o pensamento. Tem que mudar. Pensar positivo. A gente deve usar muito a autossugestão. O Joana de Anjos fala muito da autossugestão. Nós temos que usar. Os espíritos fazem isso com a gente. Ficam sugestionando negativamente os infelizes, né? Os espíritos inferiores, infelizes. Eles ficam ali martelando certos pensamentos negativos em nós. E a gente aceita, inadvertidamente, sutilmente, né? E aí, quando você começa a cultivar pensamentos positivos, o que é pensar positivo? Cada dia que passa eu estou melhor em todos os sentidos. Meu sistema nervoso está iluminado e perfeito. Eu durmo bem todos os dias, todas as noites, né? Você vai começar a dormir todos os dias, né? Tem que dormir à noite, hein, pessoal? Não vamos trocar aí, né? Não é? Então, eu estou em paz. Eu cultivo apenas pensamentos bons. Não é? A minha família é maravilhosa. Nós convivemos em harmonia. Eu convivo com as pessoas em harmonia. Me relaciono bem com todas as pessoas. Tá? Gente, vai colocando isso na cabeça. Porque se a gente não for pensar desse jeito, a gente vai pensar o quê? Alexandre, mas eu acho que eu estou mentindo quando eu falo assim. Né? Tem muita gente que fala assim, mas eu acho que eu estou mentindo, Né? Eu falo assim, parece que não é a verdade, né? Mas qual verdade você quer? Qual verdade você quer? Porque aquilo que você colocar na sua cabeça, essa será a verdade. O fato é que nós estamos vivendo uma verdade que nós adotamos como verdade.
A verdade que, eu tenho dificuldade para aprender, eu tenho péssima memória, eu não confio em ninguém, meu Deus do céu. Essa é a verdade que a gente quer cultivar. Essa verdade é a verdade que a gente vai ter. Porque o nosso inconsciente, que não pensa, ele só executa. O que você fala para ele, ele executa. Você está falando uma verdade negativa, ele vai transformar isso em realidade. Você fala uma verdade positiva, vai transformar em realidade também. Qual que nós queremos, né? Ia fazendo um gancho, eu não resisto, eu tenho que falar. Fazendo um gancho com aquela questão do a gente sofre pelo que a gente não é, não pelo que a gente é, que o ser não tem defeitos, quem tem defeitos é o não ser, é o estar, né? São os vazios que são os nossos defeitos, né? É o que nós não somos que é o problema. Nós temos que vir a ser, né? E aí entra nessa questão que eu estava falando da autossugestão. Por quê? Gente, uma regra básica: sempre que você está falando positivamente de você mesmo, é verdade. É o contrário do que as pessoas pensam. Quando eu falo positivo, dá a impressão que eu estou mentindo. Não. Quando você fala a respeito de virtudes, você está falando da realidade do ser. Isso é verdade. A mentira é o vazio, é o não ser. São os defeitos que a gente acredita mais do que as virtudes. A gente acredita mais na doença do que na saúde, mais no defeito do que na virtude. Essa é uma crítica que os espíritos fazem da gente, né? Vocês entenderam? Então, quando a gente fala as coisas boas, nós estamos falando do potencial divino que talvez ainda não exista materializado na minha vida, mas ele pode se materializar na medida que eu o valorizo, que eu acredito e que eu insisto. Por isso que Jesus falou: pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Insista, né? Fala, Rosana. A Catiúcia de Nova York, ela está falando assim, ela está acrescentando: e por que nos deixamos levar pela angústia se nascemos para a beleza? Se em essência somos luz, verdade e vida, penso que talvez exista um autoencontro muito profundo, uma mudança energética de dentro para fora. O que acha disso? Esse é o objetivo, né? Acreditarmos em tudo isso e fazermos esse crescimento de dentro para fora. Está correto, é isso aí mesmo, tá? É consequência natural do que nós estamos falando aqui mesmo, tá? Então, ações enobrecedoras também, né? Ações enobrecedoras. Caridade, ajuda, as ações positivas no meio social que fomos chamados a viver, são exercícios maravilhosos de crescimento, né? De bom relacionamento com as pessoas, generosidade, gentileza, tudo isso é importante. A angústia deve ser banida dos sentimentos e do pensamento, sem nenhuma consideração. Devemos banir a angústia da nossa vida. Nada de ficar cultivando tristezas, melancolias. Quando se insinua na minha mente e no meu sentimento, sai para lá, jacaré, né? Tem um espírito amigo que falava assim, né? Que às vezes a gente deixa que algumas palavras entrem pelo nosso ouvido e a hora que vê, está contaminando o nosso coração. Jesus já havia falado, né? Vigiai as nascentes do vosso coração, para que a amargura não vos contamine. Né? Vigiar a nascente do coração. Você vê, Jesus já falava a respeito disso, né? E esse espírito amigo falava assim: são dois trabalhos, o trabalho de ficar e de desficar. Então já não fica, né? Já rejeita. Quando vem esse pensamento, rejeite. Tá? E aí nós vamos entrar no rancor. Vocês aguentam? Que horas são? 5:30? Vamos ver se pelo menos o rancor dá para a gente fazer. Aí a gente deixa o ódio para depois. Senão vocês vão ficar com ódio de mim aqui, né? Começa a sentir uma vibração, começa a ficar meio tonto aqui. Então vamos lá, rancor. É muito interessante o rancor, tá?
Fenômeno natural decorrente da insegurança. Olha, de novo a insegurança, danadinha. Você vê que ela entra? Faz parte de tudo quanto é os negócios aqui. A insegurança, ó. Decorrente da insegurança emocional. O rancor produz ácidos destruidores de alta potencialidade, que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação das doenças. De novo, insegurança, energia vital sendo gasta, de uma forma pródiga. Como é que é isso aqui, pessoal? O que tem a ver insegurança com rancor? Ela falou que tem a ver, mas ela não falou por quê. Mas dá para a gente deduzir. O que tem a ver insegurança com rancor? O que tem a ver? Quem acertar ganha um bolo de chocolate lá atrás. Insegurança e rancor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Rancor, quando nós nos sentimos lesados, nos sentimos prejudicados, geralmente é assim, Alguém nos ofendeu, alguém nos prejudicou, nos lesou, nos roubou, sei lá, aconteceu alguma situação. E a gente fica lá guardando aquele sentimento, aquele pensamento, chateado, pensando mal da pessoa, vou fazer uma besteira, tal. Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente fala assim, fulano acabou com a minha vida, fulano fez isso, ele é o culpado, eu estou assim por causa da pessoa. Por que a gente faz isso? Oi? E qual é a nossa parcela? Para não assumir a nossa parcela. Qual parcela? Pessoal, nós fazemos isso por uma simples razão, pela nossa insegurança. Acreditássemos mais em nós, acreditássemos mais no nosso potencial, e a gente não transformaria esses problemas que a gente vive numa coisa gigantesca. Falássemos assim, quer saber? Eu acredito em mim, confio no potencial que eu tenho, confio na ajuda divina, confio que eu não passo nada assim à toa, deve ter havido alguma razão, e eu vou dar volta por cima, o que eu perdi eu vou ganhar em dobro. Não é muito melhor? Pronto, acabou o rancor. Mas não, a gente gosta de ficar sofrendo, é o masoquismo. Fulano acabou comigo, e fez isso, e fez aquilo, e entra em demandas, e a demanda fica lá demandando tempo, 10, 20, 30 anos lá, os advogados que sabem, prefere ficar olhando para trás do que olhar para frente, se paralisa, fica que nem a esposa de Lote lá, que fala a Bíblia, virou uma estátua de sal, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Uma imagem simbólica, quando a gente fica olhando muito para trás. Nós temos que olhar para frente, pessoal. Deixa o passado passar. Então é muito importante lançarmos mão da segurança, porque normalmente a gente lança a mão da insegurança. Começa a perceber isso no dia a dia de vocês. Quantas vezes, numa situação difícil, a gente se desespera. Por quê? Porque a gente se esquece que Deus está dentro de nós, que nós somos seres com potencial de superarmos todas as dificuldades. Aí bate aquele desespero, aquele medo. Não precisa, nada justifica isso. Tudo vai ser superado, tudo vai ser resolvido, tudo vai ser melhorado. É só a gente confiar. Então o rancor produz ácidos destruidores de alta potencialidade, que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação das doenças. Entulho psíquico, lixo mental, vibratório, entulho, imagina aquele entulhão bonito, o lixão, a gente está com aquele lixão dentro da gente, acumulando dissabores, colecionando dissabores.
Ah, eu não gosto daquele porque tal coisa, eu não gosto daquele outro porque não sei. E vai colecionando dissabores e lembranças amargas, né? Entulho psíquico, o rancor acarreta danos emocionais variados, que levam a psicoses profundas. Você vê que coisa? Levam a psicoses profundas, doenças graves do psiquismo, levando até a alienação. Não nos enganemos, pessoal. Muitos que estão internados em hospitais psiquiátricos ficaram assim devido a questões de relacionamento, principalmente, se sentiram lesadas no afeto, no dinheiro, na família. E aí foram cultivando aquele pensamento fixo, aquela lembrança amarga, aquele sentimento de vingança, foram se desequilibrando. Daqui a pouco estão sendo internados no hospital psiquiátrico ou numa clínica de repouso. Precisava disso? Né? Uma coisa que aí a gente tem que se perguntar, né? Bastaria a gente olhar, confiar mais na gente, olhar mais para frente e a gente não passaria por isso, né? Então, entulho psíquico, rancor acarreta danos emocionais variados que levam a psicoses profundas e episódios esquizofrênicos de difícil reparação. A esquizofrenia é um distúrbio, né, de desagregação do psiquismo, de rompimento com a realidade, que a pessoa se aliena, né, realmente, passa a viver às vezes até a realidade de outras existências, tá? É muito fácil de acontecer isso. E veja o simples rancor que a gente se permite sentir às vezes, né? E a gente fala ainda como quem tem razão, assim, olha, eu fiquei muito magoado com você, né? A gente usa ainda para como se isso me faz melhor do que você. Olha, eu fiquei muito magoado, fiquei muito sentido com você, tal, não é? A pessoa talvez diria azar o seu, né? Mas tudo bem, às vezes a pessoa tem razão. Às vezes a pessoa tem razão. Nós realmente prejudicamos, fizemos mal, né? Mas a Joana fala, nunca temos razão se nós cultivamos rancor. Não se justifica em hipótese alguma. Mas eu tenho razão, não tenho razão? Então use a sua razão. E o que a sua razão te diz? Supere isso aí. Você está se entregando emocionalmente a uma situação. Não está usando a razão propriamente, né? Fala nisso. A Inês está perguntando, quando a autoestima da pessoa está bem, ela é menos atingida por essa situação de rancor? Porque quando a pessoa tem autoestima boa, né, ela se sente mais segura, ela se autoestima. Qual é a estima que eu faço de mim mesmo? Dos meus valores, do que eu possuo, do que eu sou, do que eu desenvolvi. Eu me estimo de uma forma boa. Ou seja, isso me gera segurança, né? Então eu estou menos propenso, de fato, a esse rancor, né, que é tão negativo como a gente está vendo aqui. E veja que são coisas do cotidiano, né, pessoal? É coisa de todo dia isso aqui. É coisa de todo almoço, de toda janta, de todo grupo. Não é? Isso aqui é coisa do cotidiano. Por isso que é tão importante. Porque isso que vai repetindo, esse é o grande problema. O problema não é aquilo que acontece uma vez na vida, outra na morte. Muito evento. Esse não é o nosso problema. Nosso problema é aquilo que acontece todo dia. Porque é aquilo que vai se fixando no nosso comportamento, nos tecidos sutis da alma. Isso é que é o mais importante, tá? A criatura humana tem a sua destinação, tem a destinação da plenitude. Ponto. A criatura humana tem a destinação da plenitude. Ponto. Né? Então, se a gente tem dúvida, mas eu vou conseguir, eu não vou, fulano acabou comigo, fulano prejudicou. Esqueça isso. Você tem a destinação da plenitude. Tudo vai dar certo. Os espíritos vão ajudar, você vai se ajudar, Deus vai te ajudar. Tudo vai dar certo. Né? O seu passo existencial deve ser caracterizado pela confiança, não pela desconfiança.
A pessoa que conclui erradamente assim, eu nunca mais confio em ninguém. Pronto, acabou. Já era. Por quê? Porque as pessoas não vão confiar nela também. Os relacionamentos vão ficar difíceis, os relacionamentos vão ficar complicados, né? A vida da pessoa vai ficar complicada, porque ela fixou a ideia de que não confia em ninguém. Vai ter dificuldade de achar marido, namorado, sócio, vai ter dificuldade por um monte de coisa. Pessoal, às vezes um simples conceito muda toda a vida da pessoa. Um simples conceito muda toda a vida da pessoa. Eu vejo isso todo dia no consultório. Então, às vezes, conversando com a pessoa, de repente a pessoa solta aquele conceito. Eu falei, como é que é? Para aí. Repete isso aí que você acabou de falar. Eu aprendi que não sei o que lá. Que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo. Eu aprendi que os grupos sempre rejeitam pessoas novas. Onde é que você ouviu isso? Que os grupos sempre rejeitam pessoas novas. Né? Uma vez um professor me falou que era assim. Aí já, você vê como é que é? Aí já fixa aquela verdade e aquela verdade começa a dirigir o comportamento da pessoa. Então, quando ela chega num grupo, ela chega de sobreaviso já. Já acha que o grupo vai rejeitá-la e ela já rejeita o grupo. É muito provável que o grupo a rejeite, sim, com o tempo. Né? Vocês entendem como é que as verdades cultivadas por nós, elas se tornam realidade? Porque nós mesmos damos um jeito de materializar aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que o grupo vai me rejeitar, eu acabo rejeitando o grupo e o grupo me rejeita. Pronto, foi verdade. Não é? O Henry Ford que falava, né? Você acha que pode, você acha que não pode. Você está certo dos dois jeitos. Você tem razão dos dois jeitos. Se achar que pode, vai poder. Se achar que não pode, não vai poder do mesmo jeito. Né? Então a confiança e os acontecimentos desagradáveis fazem-se acidentes de percurso que não interrompem o plano geral da viagem. Nunca impeditivos da chegada à meta. Só se nós fizermos do acidente de percurso um impedimento para a meta. Se nós fizermos, está feito. Se eu falar, agora está tudo acabado na minha vida. Agora nunca mais eu vou ser feliz. Pronto. Você está determinando isso, vai acabar acontecendo. Pelo menos nessa vida, né? Então, a plenitude. Nós estamos numa viagem, e nessa viagem podem ocorrer muitos acidentes de percurso. São apenas acidentes de percurso. Não interrompem a viagem, não impedem chegar ao final da viagem, que é a planificação. Olha aí, vocês percebem a importância disso? Né? Quanta gente fala assim, depois de ter errado, fala assim, meu Deus, agora não tem jeito mais. Deus nunca vai me perdoar, as pessoas não vão me perdoar, eu não vou me perdoar. Né? Mas não, nós podemos trabalhar tudo isso dentro de nós. Né? E Deus já perdoou. Deus já perdoou, porque, na verdade, Ele nunca se ofendeu. Nós somos crianças tentando lidar com o nosso livre-arbítrio. Né? Estamos quase acabando aqui, pessoal. Só mais um pouquinho, tá? Peço a paciência de vocês, pelo menos para a gente terminar aqui o rancor. Por isso, os acontecimentos impõem, quando negativos, a necessidade de uma catarse libertadora. Aconteceu uma situação negativa, é muito importante que nós trabalhemos essa situação. O quanto antes. É preciso conversar com a pessoa, ser assertivo, falar dos seus sentimentos, ouvir o que a pessoa tem a dizer. É um exercício, nós aprendemos a verbalizar. É um exercício, né? Como é que nós podemos fazer? Podemos fazer atividade física também, muito importante. Extremamente importante, pessoal. Por quê? Porque quando nós vivemos uma situação negativa e nós registramos isso em nós, uma sensação negativa, um sentimento negativo, uma emoção negativa, o nosso corpo se retesa.
os nossos músculos se retraem, a nossa circulação muda, a gente fixa a ocorrência no nosso corpo. O nosso corpo físico é a parte material do inconsciente. O nosso corpo físico é a parte material e visível do inconsciente. Ainda mais para nós que somos espíritas, que nós sabemos que tem o perispírito, sabemos que a memória não está localizada no local específico, ela está no corpo todo, no perispírito como um todo, no corpo físico como um todo. Tem umas coisas muito interessantes nisso aí. Wilhelm Reich, que foi o criador da terapia corporal, ele percebeu que quando ele massageava o masseter, que é esse músculo aqui, quando vocês mordem, ele salta aqui, é o masseter, tá? Para macetar os alimentos. Masseter, é bem forte esse músculo. Ele percebeu que quando ele fazia massagem profunda nos pacientes, e ele tocava o corpo dos pacientes, né? Os pacientes traziam episódios de raiva. Os pacientes traziam episódios de raiva que eles tinham registrado na memória física, na memória psíquica e física no corpo, nessa região. Porque quando a gente fica com raiva, né? A gente retesa, consciente ou inconsciente, a gente, né? Aí dá problema de ranger dente, e vai no dentista, e meu, como é que você fez isso aqui? Tá todos os dentes todos estragados, tá? Tem que colocar a placa, e cai o queixo, e dá problema de ATM, e dá dor de cabeça, os dentistas que eu digo, né? Raiva, tensão, né? Então, existe uma memória corporal. Quando nós passamos por momentos que não foram bons, foram negativos, a gente se sentiu mal, muito importante, vai correr, a própria Joana fala isso, né? Joga para o corpo isso, vai correr, né? Se você participa de algum esporte lá, vai jogar bola, né? Vai lutar boxe lá. Não dá murro no saco de pancada, não vai dar murro nos outros lá, né? Mas, enfim, joga isso para o corpo, vai oxigenar o corpo. Porque eles falam, os espíritos falam que quando a gente trabalha o corpo, trabalhamos os chakras, os meridianos, os centros de energia, limpa os miasmas que estavam impregnados. Ainda mais aqui, ó. Quando você respira, ó, respira aí vocês, ó. A gente respira, já até me arrepio todo aqui. A gente respira, a gente já sente a energia fluir, né? Não sei se vocês percebem. Tem um fluxo energético, já corre uma energia eletromagnética arrepiando todo o corpo, assim, né? Quando a gente vai aplicar paz, você respira. Não precisa aquela fungação, não, tá? Já, né? Fica aquele espaço forte, né? Passa de janela, né? Aqueles que você joga tudo para a janela e faz, né? Não precisa nada disso, esse folclore todo, né? Tem uma amiga lá que deve estar ouvindo a gente que ela fala que tem um parceiro que ela conhece que parece que está dançando forró lá. E quando vai aplicar parece que está dançando forró. Imagina como é que é o passo, né? Deve ser difícil a gente se concentrar, né? Ela deve estar ouvindo, dando risada lá. Mas é isso, né? Eu esqueci até o que eu estava falando, pessoal. Eu perdi até o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Ah, da memória, né? Da memória do corpo, né? Então é muito importante a gente jogar para o corpo, né? Eu falando disso, eu lembrei de uma outra coisa, né? A gente que trabalha com mediunidade, a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Porque às vezes acontecem coisas assim que você não espera, né? E é preciso a gente prestar atenção, né? Porque tinha uma situação de um médium, uma reunião mediúnica, todo mundo concentrado e tal. Aí o médium, luz apagada e tal, e o médium estava todo mundo sentado e começou a
né? Começou lá a se mexer, né? Incomodado e tal, né? E aí o meu treinador já levantou, viu que o pessoal estava incorporando, né? Vem, meu irmão, né? Pode se aproximar, pode se comunicar, né? E a pessoa lá, né? Se mexendo toda. Aí ele começou, uma barata, né? Aí o doutrinador, não, meu irmão, isso não é barata, não. Isso não é barata. Isso aí é apenas uma imagem psíquica. E o médium lá, barata, se mexendo todo. Calma, meu irmão, né? Final das contas, tiveram que acender a luz para tirar a barata que estava dentro da camisa da pessoa, do médium. Você já pensou que coisa, né? Uma vez na nossa casa espírita, né, mãe? Uma vez na nossa casa espírita tinha aquele tipo isso aqui assim, né? Só que era de isopor, né? E o pessoal concentrado lá. E cai, não é que tinha uns gambás, tinha uma família de gambá que vivia, eram condôminos lá do centro, né? Então eles andavam para lá e a gente passando para lá, e a reunião correndo, né? Até que um dia que aquele isopor rompeu e caiu o gambá no meio da mesa, né? Você imagina o susto, né? Imagina o susto do pessoal, né? Caindo o gambá no meio da mesa ali. Eles estão lá ainda, só que agora o negócio está mais forte lá, né? Mas é isso, né, pessoal? Importante a gente fazer uma catarse, né? Jogar para o corpo, conversar, às vezes com uma outra pessoa, às vezes com o próprio terapeuta, psicólogo, quem, né, quiser buscar, para desabafar, para pôr para fora aquela ocorrência. Porque dissolveu, jogou para o corpo, fez uma academia, oxigenou o corpo, pronto. Gente, boa parte daquilo se dissolve. Boa parte daquela sensação se dissolve. Isso facilita para você trabalhar o componente psíquico, porque o físico já foi trabalhado. O problema é quando ficam os dois. O físico fica mantendo o psíquico. E a neurose se estabelece. E ela acaba se fixando no corpo, nos músculos. A neurose se fixa no corpo. Tá? Também, né? Também. Tá? Então vamos ver aqui. Então precisa ser trabalhado, tal, né? A psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso. Então, psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica. O que é isso? Não é aquela renúncia vazia, é a renúncia dinâmica no sentido de ter uma função. Tem uma função. Às vezes você silencia, né? Ao invés de ficar cultivando animosidade, discussão, você silencia, você renuncia a responder a pessoa, né? A ficar mantendo aquele pensamento fixo na pessoa. É uma renúncia. É uma renúncia. Porque a gente quer ter razão, mesmo dentro de nós a gente quer ter razão. Então a gente fica discutindo mentalmente com a pessoa para provar para ela dentro de nós que nós temos a razão. Já perceberam isso? Você fica argumentando com ela à distância, tá? Dentro de você, né? Então a renúncia dinâmica consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura, sem o que se desarticulam os processos de harmonia e equilíbrio psíquico, emocional e físico. Então olha só, pessoal, se nós não trabalhamos as ocorrências, o caminho é a desarticulação da harmonia psíquica. Por quê? Pela fixação mental na ocorrência. Começa a haver um problema psíquico de fixação mental. E emocional, por quê? Porque o psíquico acaba evocando a lembrança constante da ocorrência, evoca emoções de raiva, né? Emoção de tristeza, evoca emoções negativas, sentimentos e emoções negativas. E o físico, por quê? Porque nós acumulamos lixo,
dentro de nós, na intenção de prejudicar o outro. Vê se tem lógica isso. Não tem a mínima lógica. Você ficar guardando coisas negativas na intenção de prejudicar o outro. Por isso é que, sob nenhum aspecto, nós teríamos razão cultivando o rancor. Tá? Aí nós vamos finalizar por hoje, então, né? Tem alguma pergunta final, alguma questão que queiram colocar? Não? Acho que já estamos na hora, né? Convido a todos para fazermos uma prece final, então, agradecendo esses momentos tão gostosos que passamos juntos, em contato com amigos do plano físico e amigos do plano espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção dessa tarde, pela Joana de Ângeles, que nos traz conceitos tão importantes, e que nós tenhamos a clareza e a boa vontade para implementarmos as mudanças necessárias na nossa vida, no nosso interior. Que o Senhor nos abençoe no retorno aos nossos lares, à nossa cidade, na nossa casa, e possamos aqui retornar quantas vezes nos forem permitidas, para que nós conheçamos um pouco mais e possamos nos melhorar, desenvolvendo o que há de divino em cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado à equipe de espíritos amigos que fizeram tudo por transformar esse momento em algo precioso para todos nós. Muito obrigado por tudo.